E aí, pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Bássora com mais uma aula de resistência dos materiais, né? Bom, nós deixamos aquela parte de tensões, desalinhamento, tensão normal. Vamos agora para a parte de deformação. Legal? Então vamos lá. Nessa primeira aula, pessoal, eu vou mostrar uns conceitos básicos sobre deformação, sim, baseado em coisas que provavelmente vocês se lembram, vocês já viram lá no ensino médio, certo? E aí assim eu passo a me aprofundar no assunto. Legal? Bom, a primeira coisa, obviamente, que a gente pensa em deformação, certo? O que nós pensamos? Pessoal, ó, imagine que você tem aqui uma viga ou qualquer coisa aqui, né? Aqui, ó, por exemplo, de aço ou uma máquina qualquer, né? Por exemplo, aqui uma alavanca, certo? Se você tiver um carregamento, certo? Depende do valor desse carregamento, certo? Pode haver uma deformação, né? Então aqui, ó, certo? Dá para ver uma simulação usando, né, uma técnica chamada de elementos finitos, certo? É... Mas assim, por enquanto não me interessa, legal? Então aqui, ó, dá para ver uma viga deformada, certo? E aqui, pessoal, nessa simulação, áreas, né, de deformação de maior tensão. Legal? Então vamos entender exatamente como isso acontece. Então eu disse para vocês que eu começaria, pessoal, com exemplos bem básicos. Então um deles, né, que a gente vê lá no ensino médio é exatamente esse daqui. Eu tenho uma mola aqui, pessoal, de, né, ó, comprimento L0. O que eu vou fazer agora aqui nas próximas figuras, senhores, certo? Então, ó, o comprimento inicial L0, não tem nenhuma força aplicada a essa mola, certo? A partir do momento em que eu adiciono aqui, senhores, certo? Uma carga, passo a ter o quê? Uma força, certo? Aplicada, né? No caso aí, se eu tenho, sei lá, um bloco de 1 quilo, né? Tá? Eu tenho uma força peso de 10 newtons. Então, o que acontece que vai surgir nessa mola, pessoal, tá? Uma força contrária que vai tentar restaurar, certo? O comprimento inicial, que nós chamamos de força elástica, certo? Então, neste caso aqui, ó, se isso tem uma certa massa M, isso seria um peso, tá? Então, o que acontece? Devido a essa força aplicada, então, ó, inicialmente a gente só discute, né? Eu só vou discutir com vocês forças axiais, ou seja, na direção do eixo maior aqui, legal? Então, ela vai para um comprimento ó, L1, portanto, existe aqui, senhores, um X1, ou o que nós chamamos, podemos chamar de ΔL. Na verdade, isto é o que nós chamamos de deformação. Então, o que nós podemos entender por deformação, senhores? Que toda vez que eu tenho uma força aplicada a um corpo, certo? Nesse caso, inicialmente, como eu disse, na direção axial, certo? Pode haver uma variação no comprimento, certo? Ou seja, uma variação aí, como eu disse, no comprimento desse corpo, portanto, uma deformação, tá? E aqui, pessoal, né, ó, se eu colocar um corpo de uma massa maior, né, uma massa M1, certo? Eu vou ter uma força peso P1, né, sendo P1 maior que P. O que acontece é que o comprimento vai aumentar mais ainda, portanto eu vou ter um X2, ou seja, um delta L2 maior, tá? E aqui uma força elástica também maior. Certo? Lembrar que se nós entendermos, né, que nessas posições aqui, ó, certo? Aonde eu tenho esse corpo atingindo X1 e aqui X2, ou delta L1 e delta L2, certo? Condições de equilíbrio, tá? Dá para perceber que, obviamente, tá, eu tenho uma relação entre a força-peso e a força elástica, certo? Então, eu sei como calcular a força elástica, porque nesses casos ela será igual à minha força-peso. Você fala, ah, Bálsamo, mas o que isso tem a ver, senhores? Tem a ver que, tá, eu descubro quanto vale o valor disso através do valor da força-peso, porque isso eu sei calcular, né? Eu sei qual é a intensidade. E aí a gente descobre uma coisa muito legal, que existe uma relação, senhores, linear, ou seja, a força elástica é diretamente proporcional à deformação,
certo? Ou seja, o quanto eu deformei, o quanto eu tirei essa mola da posição de equilíbrio, tá? Então, essa relação, certo? A gente sabe que ela é linear, e aí o que a gente pode escrever é substituir esse sinal de proporcional por uma constante, o sinal de igual a constante, ΔL, onde esse K, chamada constante da mola, certo? E de uma forma bem simples, ela está relacionada com as características do material que é feito a mola, certo? Se eu pegar essa mola e fazer, na verdade, construir ela a partir de um metal, ou, sei lá, de um plástico hoje, né, que for, certo? Bem fino, ou na verdade um material bem dúctil, ela vai ser extremamente deformável, né? Então o K é pequeno. A gente sabe que existem molas aí em eixo de caminhão que são molas extremamente grossas, feitas com materiais extremamente duros, entre aspas, a gente vai ver, né, esse conceito de dureza daqui a pouco, certo? Mas de uma forma simples é isso, certo? Em que esse K vai ser extremamente grande. Então, o K tem a ver com as características do material com que eu faço a minha mola, tá? Então, ela é uma característica do material aqui. Legal? Então, ó, pessoal, se nós construímos um gráfico, certo? Aqui, ó, da força elástica em newtons. Lembrar que isso aqui, né, para esse exemplo, senhores, é exatamente igual ao módulo da força-peso, pela variação, ou seja, pela deformação, certo? Aqui, por exemplo, em metros, certo? Essa relação vai ser linear, tá? E outra coisa legal, né, moçada? Ó, se é linear, a tangente deste ângulo aqui vai dar exatamente o K. Então, ó, quanto maior a inclinação, maior o K, mais, de novo, né? Eu vou usar o conceito de dureza aqui, depois a gente vai ver o que é exatamente isso, né? Mais dura a mola. Quanto menor a inclinação, certo? Mais mole, vamos dizer assim, o material que essa mola é feita, tá? Isso a gente vê em ensino médio, muito tranquilo, muito fácil. Então, eu só usei esse exemplo aqui, meninos, para começar essa história de deformação, para entender que um dos possíveis efeitos da aplicação, certo, de uma força sobre um corpo é, certo, fazer com que as dimensões desse corpo variem, ou seja, essa variação nas dimensões chamada de deformação. Legal? E que existe uma característica, certo, importante relacionada a esses corpos, né? Que aí depende do material, que seria o K, tá? E que então a força nesse caso aqui, né, elástica depende do material e depende de ΔL, certo? O problema é, pessoal, que na verdade a gente pode melhorar isso. Então, antes de tudo, vamos lá. Algumas observações. Primeiro, força aplicada, então, eu acabei de dizer, né, somente na direção axial. 2, força aplicada gerando deformação normal. Lembrar que deformação aqui, moçada, tá? É mudança no formato do meu material, no caso no comprimento, e que também, senhores, eu posso ter uma deformação de cisalhamento, certo? Se eu tiver forças de cisalhamento. Forças de cisalhamento. E eu vou mostrar para vocês no momento certo que se eu tiver essas forças de cisalhamento, tá? O que muda não as dimensões de corpo, e sim a forma dele, tá? Vou mostrar isso para vocês. Uma outra observação muito legal que às vezes a gente esquece, tá? Existe outra maneira de gerar deformação num corpo, moçada, tá? Deformação aí, certo? Tanto no sentido de variação, né, do comprimento, das dimensões, como do formato. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, moçada, ó, uma barra metálica de comprimento L0 e aquecer, ou seja, fazer com que esse corpo varie a temperatura, ele também vai sofrer uma deformação, certo? Então, a outra forma de gerar deformações é por variação de temperatura. Variação aqui, moçada, ó, pode dizer sobre aumento ou diminuição, tá? Então, aqui, né, eu mostrei uma laje, certo? Toda deformada aqui pela ação de um incêndio, né? Pela ação de temperatura. Legal?
Então, quando vocês têm aí, pessoal, né, incêndios grandes, tá? Você tem uma falha catastrófica na estrutura por vários motivos, né? Por mudança das características, por quê? Por deformações, geralmente essas estruturas não suportam deformações muito grandes, né? Então isso faz com que exista um rompimento. Então é uma série de conjunto, né, de variações que leva a um desabamento, né? Uma situação catastrófica da estrutura. Legal? Então, tomar cuidado com isso. Então, de certa forma, senhores, ó, deformação, quando aplicamos uma força a um corpo, sua forma, certo? E o seu tamanho, na verdade, né? Seu tamanho tendem a mudar, tá? Legal? Muito simples, muito fácil isso. O que eu vou fazer agora, senhores? Bom, primeiro, né? Eu me esqueci, mas eu volto, tá? Essa equação aqui, pessoal, onde diz que força é igual a kΔL, ou Kx, né? Lembrando que se usar x, x não é o comprimento inicial, não é o comprimento final, e sim a variação, a deformação, certo? É conhecido popularmente por vocês como lei de Hooke, certo? Ela é muito simples, a gente estuda isso lá no ensino médio, né? Só que para começar a melhorar esses conceitos de deformação, ou seja, essa relação entre deformação e força, entre aspas, eu vou melhorar muito isso a partir de agora, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente melhora a tal da lei de Hooke, tá? Então vamos lá. Vou imaginar uma série de experimentos. A experiência 1, senhores, vou imaginar o seguinte, ó. Eu tenho, certo, aqui, ó, um elástico, ou seja, tá? Um material que possa ser deformado. Tá? Eu estou imaginando um elástico aqui, gente, ó, mas, né, tanto faz, tá? Vamos supor que ele tem uma constante elástica K, certo? E aqui, pessoal, é o mesmo elástico, obviamente, com a mesma constante K. Então, vou imaginar inicialmente que ele tem um comprimento inicial L0 de 2 centímetros, certo? Bem pequenininho. Vou aplicar uma força de 10 newtons e, obviamente, o que vai acontecer é o que eu já mostrei para vocês. Então, aqui vocês têm uma força-peso de intensidade de 10 newtons, certo? Esse corpo vai se deformar, então aqui, senhores, eu tenho uma força elástica, se é uma condição de equilíbrio, também de 10 newtons. E a gente já sabe qual é a relação entre força elástica e a variação no comprimento, certo? Mas eu vou deixar claro para vocês o que eu fiz aqui. Então, aqui, ó, eu tenho uma variação. Bom, deixa eu mostrar aqui primeiro, né? Eu tinha um comprimento inicial, certo? De 2 centímetros, submeti a uma força de 10 newtons, cuja intensidade seja de 10 newtons. Deixa eu colocar já o valor. Que é o valor da força-peso, tá? Tranquilo, certo? E isso fez com que esse elástico tivesse uma variação de 4 centímetros no comprimento. Tranquilo? Legal? Olha agora o que eu vou fazer. Eu vou pegar o mesmo elástico. Então, ó, isso aqui, pessoal, é o mesmo elástico, certo? Com a mesma constante K, ou seja, o material é o mesmo, não mudei. Eu vou mudar agora o comprimento inicial. Agora, o comprimento inicial passa a ser de 10 centímetros. Vou aplicar a mesma força, senhores, certo? Ó, a mesma força P, ou força F, de 10 newtons. Então, é óbvio, certo? Que a força elástica, a intensidade, é igual, já que nesse momento, né, eu vou deixar esse corpo descer de maneira bem suave, e aqui vou estabelecer uma situação de equilíbrio. Só que olha que legal, ó, certo? Quando eu tenho, ó, comprimento L0 de 10 centímetros, certo? A mesma força, certo? A mesma intensidade da força aplicada de 10 newtons, tá? Você vai ver o seguinte, quando o comprimento inicial, ó, é maior, o comprimento final também vai ser maior, ou seja, o ΔL2 vale 20 centímetros. Você fala, mas não entendi, certo? Aonde você está querendo chegar. Então, olha onde eu estou querendo chegar, senhor. Eu estou querendo chegar no seguinte, né? Apesar do material ser o mesmo,
Isso significa que o K é constante, certo? Tranquilo? O ΔL é diferente, certo? Então, ó, você tem um ΔL1 para a mesma força de 4 centímetros, quando o L0 é de 2 centímetros. E aqui, ó, você tem um ΔL2 de 20 centímetros, quando você tem um L0 de 10 centímetros. Ou seja, o ΔL depende de L0, certo? E de que maneira? Quanto maior L0, maior o ΔL. Então, eu já vou escrever isso aqui para vocês, ó. Opa! L0, certo? Então, ó, L0 maiores levam a ΔLs maiores. Então, o ΔL é diretamente proporcional a L0. ΔL é diretamente proporcional a L0. Ele depende de L0, do comprimento inicial da barra. Ele não depende só do material, certo? Então, a gente diz que o ΔL não é uma característica, certo? Do material, tá? Então, ele depende de L0, joia? Agora, olha que legal. Vamos fazer uma coisa aqui mesmo, certo? Dividam ΔL1 pelo L0, certo? Isso vai dar, neste caso aqui, ó, 4, tomar cuidado com isso, centímetros por 2 centímetros, então não precisa haver mudança de escala, eles têm que estar somente na mesma unidade, isso vai ser igual a 2. Isso não tem dimensão, senhores, tá? É adimensional, é um número. Se vocês fizerem a mesma coisa aqui, moçada, ó, fizer o ΔL2 pelo L0, 20 sobre 10 também dá 2. Tá? Então, olha que legal, o ΔL não é constante para o material, mas o ΔL sobre o L0 é, certo? Então, o que a gente tira de tudo isso? Portanto, o ΔL sobre o L0 é constante, certo? Para o mesmo material. Então, eu vou definir para vocês agora, pessoal, uma nova quantia, uma nova quantidade, que eu vou chamar de epsilon. Opa, tá difícil, né? Que vai ser o meu ΔL sobre L0, certo? Isto agora é chamado de deformação relativa, tá? Então, toda vez que eu quiser trabalhar com deformação, pessoal, certo? Eu não vou trabalhar exatamente com a deformação propriamente dita, pura. Por quê? Porque ela depende do comprimento inicial do meu, né, da minha viga, ou seja lá, da minha peça, não interessa. Então, toda vez que eu tiver que trabalhar a partir de agora com uma deformação, eu vou trabalhar com o conceito de deformação relativa, porque a deformação relativa é sim constante para o mesmo material, certo? Então, a primeira coisa é este conceito. Então, ó, ao invés de escrever, de certa forma, força igual a um K vezes ΔL, eu já vou escrever, né? Ou eu já poderia melhorar isso da seguinte forma, tá? Eu vou melhorar ainda mais isso, tá? Que a força elástica seria diretamente proporcional a... Ou, vou escrever igual, vai. Uma constante vezes o epsilon, tá? Ou seja, agora já melhorei aqui, tá? Então, o legal é escrever a minha lei de Hooke em função da deformação relativa e não somente da deformação, certo? Vou mostrar que eu posso melhorar isso, certo? Surgindo uma nova constante aqui, que é o que eu vou trabalhar daqui para frente. Para mostrar isso, eu fiz um experimento 2. Olha o que eu fiz agora, senhores, tá? Eu peguei, certo? Aquele mesmo elástico, tá? Só que eu vou brincar com ele. Então, ó, elástico,
certo? Mesma constante K. Senhores, ao invés de mudar o comprimento inicial, vou manter o comprimento inicial, eu vou mudar o diâmetro. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu disse que essa área, vou imaginar que ele seja, né, na forma de um bastão, né, esse elástico, certo? Vou imaginar que esta área aqui, a gente chama de área de seção transversal de 1, seja 0,71 vezes 10 a menos 10 metros quadrados. Ah, Basta, onde você tirou isso? Gente, eu inventei esses números para dar, né, o que eu quero mostrar para vocês, tá? Relaxa. Então, eu vou supor o seguinte, ó. Eu tinha o comprimento inicial, certo? 10 centímetros. Apliquei uma força-peso, senhores, tá? De intensidade 10 newtons. Então, surge aqui uma força elástica de intensidade também de 10 newtons. E eu estou supondo que o comprimento final tenha ido para 30 centímetros. Portanto, uma variação, certo, de 20 centímetros. Ou seja, um ΔL sobre L0, que é igual a um epsilon, que é igual a 20 sobre 10, que é igual a 2, tá? Lembrando que isso daqui não tem unidade, é adimensional. Estou dividindo centímetro por centímetro, metro, milímetro por milímetro, não interessa. Vou chamar isso, por enquanto, de um epsilon. Legal? Tá? Lembrando que a intensidade da força, então, aqui, pessoal, certo? A intensidade aplicada é de 10 newtons. Tá? O que eu vou mudar agora? Eu vou mudar uma coisa bem tranquila. Eu vou mudar a área. Você fala, como assim, né? Gente, eu vou pegar o mesmo elástico, certo? Com a mesma constante K, ou seja, o material é o mesmo, só que essa área agora, ó, eu vou duplicar, certo? Ele vai ser 2 vezes mais grosso. Vou manter o comprimento inicial igual a 10 e a gente vai ver uma coisa bem legal, certo? Se ele é mais grosso, certo? Apesar de ter a mesma constante, quando eu aplicar a mesma força de 10 newtons, senhores, aqui, né? A minha força peso, certo? Vai surgir uma força elástica, mas o mais legal aqui de intensidade de 10 newtons, que o comprimento final vai ser menor, certo? Vai ser mais difícil esticar. Portanto, ele tem um ΔL menor. Então, agora, ó, se eu fizer ΔL2 por L0, que seria o meu epsilon 2, vai ser 10 sobre 10, sobre 10, isto agora é 1. Então, ó, o epsilon agora, a deformação relativa é diferente, não é a mesma, certo? Você fala, epa, mas espera aí, né? O material é o mesmo, certo? Como é que essa coisa mudou? Será que tem alguma outra coisa aqui? Gente, certo? Eu disse para vocês que eu ia relacionar a deformação à tensão e não à força. Então, olha comigo agora, ó. Então, a intensidade da força aplicada aqui também é de 10 newtons. E eu sei que a tensão aplicada, a chamada tensão aqui, né? Aqui eu tô esticando o meu elástico, né? Certo? Tensão de tração, tá? Vai ser a força sobre a área. Eu sei quanto vale a força e eu sei quanto vale a área. 1,42 vezes 10 a menos 10. Tranquilo? Então, eu sei qual é a tensão aplicada aqui. A tensão aplicada aqui, se eu fizer esta continha aqui, pessoal, isso vai dar 10 dividido por 1,42, 7,04. Então, ó, isso dá 7,04 vezes 10 a 10, certo? Newton por quem? Por metro quadrado. Tranquilo? Lindo, maravilhoso? Vamos voltar, senhores, agora aqui, certo? Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou chamar isso de tensão 1, certo? Vai ser a força pela área 1. A força continua valendo 10. A área 1 é 0,71 vezes 10 a menos 10. Tá? Se você fizer essa continha agora,
Tá? Então, ó, 10 dividido por 0,71, isso dá 14,08. 14,08 vezes 10 a 10, certo? O que? Newtons. Você fala, ih, ferrou, né? Porque tudo diferente agora. Como assim tudo diferente, Basta? Olha, o ΔL é diferente, certo? A tensão aplicada é diferente, já que eu mudei a área, a força é a mesma. Então aqui, ó, o ΔL, L0 é diferente, certo? A tensão é diferente. Só que será que existe alguma coisa igual? Olha que legal, senhores. Vou fazer agora aqui o resumo para a gente terminar toda essa primeira parte para vocês entenderem de uma maneira bem fácil. Eu disse assim, ó, inicialmente que a força elástica era diretamente proporcional ao ΔL, certo? Falei, gente, a gente pode melhorar muito isso, certo? Mas muito mesmo. E de uma maneira bem simples, vocês viram que não é complicado. É só pensar na questão do comprimento inicial e do diâmetro, área. Essas coisas têm que ser levadas em consideração quando a gente pensa, né, numa estrutura, numa peça, no que for. Então, olha que legal. Eu disse que isso então, ó, certo? Isso aqui ficou... Né? Que a força elástica era igual a uma constante K vezes ΔL. Gente, provavelmente agora, ó, se eu dividir isso pela área, eu vou ter tensão. A tensão vai ser diretamente proporcional a epsilon agora, ΔL sobre L0. Então, isto vai ter que ser igual a uma constante vezes epsilon. Será que essa constante agora é a mesma? Vamos ver se é a mesma, certo? Se isso realmente faz sentido, tá? Então, olha só, eu vou dizer que para o caso 1, isso aqui vai ser o ρ1 epsilon 1, certo? Isto valia 14,08 vezes 10 a 10, 14,08 vezes 10 a 10, dividido por 2, certo? Que dá 704 vezes 10 a 10, certo? Qual é a unidade disso, senhores? Primeiro, olha que legal, ó. Isso é adimensional, não tem unidade, então essas coisas têm que ter a mesma unidade. Então isso é Newton por metro quadrado. Se eu fizer aqui para o caso 2, sobre epsilon 2, isso é 704 vezes 10 a 10 dividido por quanto? Por 1, que dá o mesmo 74 vezes 10 a 10 Newton por metro quadrado. Portanto, é verdade sim, certo? Agora eu tenho uma outra constante, certo? Que eu chamei de E maiúsculo, que relaciona, olha que legal, ó, de certa forma, a força à deformação. Então, a partir de agora, senhores, quais são as minhas conclusões? O que eu devo concluir? Inicialmente, certo? Eu fiz para tração, mas também vale para compressão. Só tem um detalhezinho que eu vou discutir para vocês daqui a pouco. Então, ó, se eu tenho algo, certo? Uma estrutura, uma peça que for de comprimento inicial L0, se eu aplicar uma força F, certo? Vai haver mudança no comprimento, tá? Eu vou mostrar que não só no comprimento, mas no diâmetro. Mas calma, eu chego lá. Vamos por partes. Mas com certeza no comprimento, certo? Vou imaginar que o comprimento é muito maior que o diâmetro, tá? Então isso vai ter uma certa área. Essa deformação, certo? Está ligado a essa força agora de uma forma mais geral. De que maneira? A tensão aplicada vai ser o E pela deformação relativa, certo? Onde o E agora é chamado de módulo de Young, certo? Ou constante de elasticidade, tá? E ele faz, de certa forma, né, ele tem papel exatamente o mesmo papel do K, senhores, tá? Com certeza ele depende do material, certo? A gente vai discutir muito sobre isso daqui a pouco, certo? Então lembrar que a partir de agora, certo? Eu vou usar, de certa forma, a lei de Hooke na sua forma mais o quê? Na sua forma mais geral,
certo? E essa sim é a equação que eu vou aplicar com vocês daqui a pouco, certo? Então, relacionar as tensões às deformações relativas, tá? Para terminar essa aula, pessoal, só um cuidado que eu quero, né, já chamar a atenção, e a gente vai trabalhar isso com isso depois, né? Quando eu estou tracionando, existe um aumento no comprimento. Então, o ΔL é positivo, então o epsilon vai ser positivo, já que o comprimento inicial é sempre uma medida positiva. Só se for compressão, senhores, né? Se as dimensões estiverem diminuindo, você tem que tomar cuidado que o epsilon vai ser negativo. Legal, pessoal? Então eu acho que essa aula é bem simples, já que eu parti de um conceito que vocês viram lá no primeiro colegial, talvez, certo? E só melhorei. E melhorei com coisas que não são tão difíceis assim. Melhorei lembrando para vocês o seguinte, ó, gente, e se essas bolas tivessem comprimentos iniciais diferentes? Tá? Ou, né, eu dei o exemplo do elástico, tanto faz. E se eles tiverem diâmetros diferentes? Será que essas coisas não entram no meu cálculo? Entram. Tá aí, certo? Nas próximas aulas eu vou aplicar isso à RM, a resistência realmente dos materiais, certo? Agora sim, né? Relacionando tensão a uma deformação, mas é uma coisa chamada deformação relativa através de uma quantidade chamada de módulo de Young. Vou mostrar como é que se calcula isso, ou na verdade, né, como é que se mede esse módulo de Young, certo? E aí a gente vai, né, mostrar bastante coisas legais aí. Legal? Pessoal, por essa aula é só. Muito obrigado, abraço. Antes de me despedir, definitivamente, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço muito. Abraço, pessoal.